Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de matemática? Vamos lá! Então, vamos ver qual é o dia de hoje? Bom, nós findamos aí na última aula o mês de junho, né? O mês 6 do nosso calendário e entramos aí no mês de julho do nosso calendário, o mês 7. Iniciamos, então, o segundo semestre do ano de 2020. Nós estamos, então, no dia 7 de julho. Vamos lá para a nossa rotina. Então, hoje, nós vamos retomar a aula anterior, nós vamos fazer uma atividade interativa, nós vamos fazer as páginas 144 e 145 do livro do SESI e nós vamos fazer a atividade extra que a professora vai explicar para vocês, certo? Então, o que nós aprendemos aí na última aula? Bom, nós aprendemos sobre os prismas e sobre as pirâmides. Nós vimos que os prismas têm duas bases, enquanto a pirâmide só tem uma, que se une em um único vértice. Nós vimos que as faces dos prismas podem ser diversas, pode ser duas bases, mas sempre duas bases iguais, tá? Então, aqui tem dois triângulos, aqui tem dois pentágonos, e as faces laterais podem ser quadrados, podem ser triângulos, podem ser retângulos, né? Aí são diversos. Assim como a pirâmide também pode ter bases de diversos figuras geométricas, mas as suas laterais ali vão sempre ser em formatos de triângulos. Bom, também nós fizemos as atividades 11 e 12, né? Em que nós vimos que a pirâmide de base hexagonal possuía uma base de um hexágono e depois 6 faces de triângulos. Também vimos que as faces que não apareciam eram 4, o hexágono e 3 faces triangulares. Também vimos os prismas, né? Nós tínhamos 3 prismas e fomos olhar em quais apresentavam as características, né? Então, quais que tinham faces de retângulos, que eram todas. Quais tem 9 arestas, era apenas o primeiro prisma. Qual que tinha pelo menos duas faces paralelas iguais, todos têm duas faces paralelas iguais. E o único prisma que tinha 8 faces era o último prisma aqui. Também tínhamos que circular a figura que tinha as seguintes características: todas as faces laterais iguais, ao menos uma face de 5 lados e a mesma quantidade de faces e vértices. Então, era aí a pirâmide de base pentagonal. Então, isso foi o que nós aprendemos na semana passada. E o que nós vamos aprender hoje? Olha lá, vamos pensar um pouquinho? Nós vamos pensar sobre o que aprendemos sobre poliedros e não poliedros. Então, a gente aprendeu várias características, a gente viu sobre arestas, nós vimos sobre vértices, nós vimos sobre faces, nós vimos que os poliedros são figuras geométricas tridimensionais, que têm altura, largura, comprimento. Então, nós vimos muitas coisas aí que nós vamos colocar em jogo agora nessas duas atividades. Vamos lá para a nossa atividade interativa? Cadê a criançada dessa sala de aula, hein? Vou fazer chamada. Ó, Ana Laura, David, Caio. Opa, o Caio é antes. Caio, Esther, Igor, Mariane, Maria Vitória, Tiago e Paulo. Cadê todo mundo aí? Vamos pensar um pouquinho mais sobre prismas e pirâmide. Vamos lá. Quero ver, hein? Quero ver. Ô, Igor, você que agora está no nosso grupo aí, junto com os pais, ó, as crianças que quiserem também, pode colocar o número aí no nosso grupo para poder participar das aulas. Bom, então fala aí, Igor. Leia o que a Raquel disse sobre pirâmides. Você concorda com ela? Olha lá o que ela falou. Se sabemos a quantidade de arestas da base de uma pirâmide, é possível saber a quantidade total de arestas? Pensa aí, Igor. Então, nós temos uma pirâmide. Olha, a professora vai te ajudar, tá? Essa pirâmide aqui, ela tem uma base quadrada, certo? Um quadrado tem quantos lados aí, né? Então, quantas arestas vão ter essa pirâmide? Tem 4 lados. Bom, se tem 4 lados, então vai ter 4 arestas. Aresta é o encontro de uma face com outra, né? Formando essa linha. Então,
nós temos aqui 4 arestas na base. Portanto, quantas arestas a pirâmide vai ter aqui lateral? 4 arestas também. Então, 4 mais 4 igual a 8. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar também. Eu já sei que o número de arestas da base é o total é o dobro de arestas da base. Então, o total de arestas de uma pirâmide é o dobro da sua base. Então, basta eu fazer o quê, Igor? A professora já deu a resposta, hein? Isso mesmo. Basta eu multiplicar o número de arestas da base que eu terei o número total de arestas de uma pirâmide. Olha lá a resposta. É possível sim, professora, se multiplicar o número de arestas da base por 2, é o dobro. Então, deixa eu ver agora quem que eu vou chamar. Vou chamar Mariane. Mariane, se sabemos que um prisma tem como base uma figura de 8 lados, quantas faces terá esse prisma? Então, vejam só. Eu não tenho aqui, tá? Mas eu tenho uma figura com 8 lados, certo? De base. Então, eu vou ter uma base com 8 lados. Eu vou ter outra base com 2 lados. E quantas faces laterais eu vou ter, Mariane? Pensa um pouquinho aí. Vamos pensar. Se as bases têm 8 lados, para elas fecharem, quantas faces laterais nós teremos aí nesse prisma? Ajuda aí, pessoal. Isso mesmo, Mariane. 10 faces. Por quê? Eu terei 2 bases de 8 lados e mais 8 faces laterais, certo? Então, 8 faces laterais mais 2 bases, eu terei, então, 10 faces, né? Então, eu tenho 10 faces, 2 faces de base e 8 faces laterais. Agora conversa com a mamãe que tem feito atividade com vocês, ou um amigo, o Igor estava com um amiguinho no dia da nossa aula ao vivo. Conversa com quem estiver aí na sua casa que também ouviu as aulas de matemática. Qual é a menor quantidade de faces que uma pirâmide pode ter? Vamos pensar. Qual que é a menor quantidade de faces de uma forma geométrica? Bom, quadrado tem 4. Pentágono tem, ó, não, esse é um pentágono, não, esse é um hexágono, né? Hexágono tem 6. Triângulo. Eu tô ouvindo triângulo? Quem que falou triângulo aí? Foi você, Caio? Olha lá, isso mesmo. 6 faces. Por quê? É um triângulo. Se a base for um triângulo, ela tem 3 lados. Então, 3 lados mais, né, eu multiplico ali, multiplico por 2, vão dar 6 faces laterais. Então, a menor quantidade de faces que uma pirâmide pode ter é 6 faces, certo? Vamos para a nossa atividade de hoje, pessoal? Gostaram da nossa atividade interativa? Pensaram um pouquinho mais aí sobre prismas e pirâmides? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Bom, atividade é o que eu aprendi sobre, está na página 145 do nosso livro SESI. Então, o que aprendi hoje, né? O que aprendi sobre? Pensando no que você aprendeu sobre poliedros e não poliedros, vão ler as alternativas a seguir, assinalar verdadeiro para as verdadeiras e falsas para falsas, né? V para verdadeiro, F para falsas. Então, pensa aí, pessoal. Uma figura geométrica tridimensional sempre tem a mesma quantidade de vértices e de faces? Recordando, né, pessoal? Vamos recordar. Então, ó, vértices são as pontinhas, né, ó, dos encontros aqui, né, ó. São essas pontinhas que se formam com o encontro dessa linha da figura plana. Então, cada pontinha dessa é um vértice. Nós vamos olhar aqui, ó. Aqui tá falando se sempre tem, tá? Se uma figura tridimensional sempre tem a mesma quantidade de vértice e de face. Então, se a gente parar e olhar aqui. Bom, quantos vértices tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vértices. Agora, vamos ver o número de faces?
1, 2, 3, 4, 5, 6. E já deu errado, né? Então, é falsa essa afirmação, né? Nem sempre uma figura tridimensional terá a mesma quantidade de vértices e de faces, a não ser que seja uma pirâmide, né? A pirâmide tem, ó, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Vamos ver face? 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim, mas não é sempre, tá, pessoal? Então, às vezes coincide sim de ter o mesmo número de vértices e faces, mas não é sempre. A pegadinha estava aí. Todas as faces de uma pirâmide se unem em um vértice menos uma. E agora? Nós vimos que todas as faces laterais de uma pirâmide se unem em um único vértice. Menos uma. Tem alguma face que não se une em um único vértice? Pensa aí, pessoal. Pensa aí, vamos pensar. David, vamos pensar. Ajuda a professora, hein? Vamos fazer atividade. Verdadeiro ou falso? Olha lá, nós temos uma face que é a base e nós temos as faces laterais. As faces laterais se unem em um único vértice. Mas e a base? A base está unida aqui em cima? Não, né, pessoal? Então aí é verdadeiro, né? Todas as faces de uma pirâmide se unem em um vértice menos uma que é a nossa base. Então, essa afirmação é verdadeira. Existem figuras geométricas que não têm arestas? E agora? Nós vimos vários poliedros aqui, mas essas são figuras geométricas. Só existem figuras geométricas tridimensionais? Olha lá, essas são figuras geométricas tridimensionais. Existem figuras geométricas que não são tridimensionais? Esther, essa é para você, hein? Pensa aí, Esther. Tem figura geométrica que não tem aresta? Tem? Sim, né? As figuras planas. Quando a gente pega um cubo, ela é uma figura tridimensional. Mas quando nós pegamos as faces do cubo, ele é formado por figuras geométricas planas, que é o quadrado. Então, o quadrado não vai ter aresta, porque ele não se encontra com nenhuma outra face de outro polígono, que é diferente da figura geométrica tridimensional. Se ela for tridimensional, tem aresta. Se for só um quadrado sozinho, então esse não tem aresta. Então, é verdadeira, então, essa afirmação. E os prismas de base quadrada? Olha lá, falando sobre o prisma de base quadrada. São as únicas figuras geométricas tridimensionais que têm faces retangulares? Isso é verdadeiro ou falso? Então, é a única, se a gente pegar, é a única que tem as faces laterais aí retangulares. Pensa. Não, né, pessoal? É falso. Ó. Quando nós pegamos aqui o prisma de base hexagonal, nós vemos que as faces laterais também são retangulares. Então, não são as únicas, tá? Essa afirmação é falsa. Agora nós vamos para a nossa atividade. Ah, não, desculpa, tem a 2 ainda. Então, nós vamos considerar o que nós estudamos ao longo dessa unidade e vamos comparar as duas figuras. E escrever em que elas se parecem e em que elas se diferenciam. Então, em que elas se parecem? Vamos olhar. Aqui nós temos um prisma, né? Nós temos um prisma, a base dele é pentagonal. Então, tem duas bases pentagonal. Tem as faces laterais formadas por retângulos. Olha lá, tem os vértices, tem arestas. Vamos olhar tudo isso, tá? E aqui, ó. Em que elas se parecem? Aqui é triangulares as faces, mas vejam só. A base da pirâmide também é um pentágono. Então, em que elas se parecem, né? Porque, ó, as faces laterais são diferentes, mas a base também é um pentágono. Então, o que elas se parecem? A base que é pentagonal. Daí para frente, gente, é só diferença. Olha lá. O prisma tem 7 faces. Vamos olhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas a pirâmide tem apenas 6. Uma base de 5, né?
lados e 5 faces laterais, somando aí em 6 faces. Qual outra coisa que se diferencia? Número de arestas, pessoal. Então, o prisma tem 2 bases de 5 lados, então vão ter 10 arestas, né? 5 em cima, 5 embaixo, e mais 5 arestas laterais, totalizando 15 arestas. E a pirâmide tem 10 arestas, né? 5 aqui na base e mais 5 aqui nas laterais. E agora o número de vértices, hein? Qual será o número de vértices do prisma e da pirâmide? Então, veja só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices no prisma. E nas arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, o número de vértices também é diferente. E o que mais tem de diferente entre esse prisma e esta pirâmide? As suas faces, né? Os polígonos que formam elas, hein? As figuras planas. Então, o prisma tem 2 bases pentagonais e 5 faces laterais, né? Retangulares. E a pirâmide tem uma base pentagonal e 5 faces triangulares. Então, essa foi a atividade do SESI de hoje. Agora sim, nós vamos para a atividade extra. Olha lá. Nós vamos, então, clicar aqui, né, na nossa atividade extra e vocês vão responder, certo? Então, é obrigatório colocar o nome de vocês, clicar aqui na 5ª série. Então, vocês vão, olha lá, sobre as pirâmides, assinale todas. Então, todas as alternativas que estiverem corretas, vocês vão marcar aqui. Elas rolam? São poliedros? São figuras planas? Possuem uma base? Possuem 2 bases? As faces laterais são triangulares? Então, vocês vão ler todas as alternativas e vão marcar todas que forem corretas. Todas, tá? Aí, sobre os prismas, a mesma coisa. Assinalar, né? Marcar todas que forem corretas. Olhem uma por uma. Qual o nome do poliedro abaixo? Então, olhem qual que é esse poliedro e marque aqui qual que é o nome dele. Qual o nome do poliedro abaixo? Outro poliedro aqui, certo? Veja e coloque. E a última questão. Essa planificação abaixo pertence a qual poliedro? Qual poliedro que pertence a essa planificação, né? A figura aberta. E vocês vão clicar, respondeu as 5 questões, envia e depois a professora vai olhar aí para ver quem que acertou, certo? Vamos lá para o combinados de hoje? Então, nossos combinados. Dar ok no grupo, né? Para a gente marcar presença. Realizar as atividades. Enviar atividade extra por meio do registro de participação na aula. Então, a forma da professora registrar a participação na aula é aí a atividade extra, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até a aula de amanhã e manda aí atividade extra. Até mais, pessoal. Beijos!